pronto, não teve problema, coisa e tal. Ou seja, o Alexandre de Moraes achou que ia acontecer a mesma coisa, achou que o jogo é o mesmo, né? Qual que é a ideia do juiz? A ideia do juiz é a seguinte: empresário quer lucro, empresário quer ganhar dinheiro, empresário não tá nem aí pra liberdade de expressão e coisa e tal. Essa é a ideia que o Alexandre de Moraes tem, tá? Empresário não tá nem aí pra liberdade de expressão, então o empresário quer lucro. Então, se eu causar prejuízo suficiente no cara com a medida, ele vai voltar atrás. É melhor pra ele continuar lucrando com o mercado brasileiro e atendendo as ordens do Supremo do que de outra forma. Só que ele bateu no Elon Musk. O Elon Musk é uma coisa mais complexa do que isso que ele tá tendo, né? O Elon Musk, toda essa compra dele do Twitter já foi no intuito de aumentar a liberdade de expressão, justamente ter um ponto de apoio pra manter a conversa, principalmente nos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu falo sempre pra vocês. O Elon Musk, ao contrário, quer que a coisa dê errado aqui no Brasil, porque o Brasil é irrelevante em termos econômicos para o X, não gera dinheiro suficiente aqui, até em termos de número de usuários, tem muitos usuários do X aqui no Brasil, mas em termos de gerar receita é pouco. Então qual que é a ideia do Elon Musk? A ideia do Elon Musk é usar o Brasil como um exemplo negativo, poder mostrar na Europa, nos Estados Unidos, olha só o que acontece quando você começa a querer calar a boca das pessoas, quando você começa a querer restringir a liberdade de expressão. Olha como ruim a coisa se torna, né? O Alexandre de Moraes está entregando exatamente o que o Elon Musk quer de bombejada. Por quê? Porque, de novo, ao invés de parar e pensar, ao invés de ficar naquela coisa de estabelecer medidas dentro da lei, medidas dentro do razoável, dentro do proporcional, ele quis dar uma de macho e falar, não, que não vai, não sei o que lá, e vamos proibir, não sei o que lá, e no final das contas ficou com cara de pateta. Por quê? Porque você vai no X, o número de engajamento que eu tenho no X é o mesmo de antes, as pessoas continuam usando o X do mesmo jeito, tá todo mundo usando VPN, e a cada dia que passa tem mais gente usando VPN no final das contas. Por quê? É porque, cara, o VPN é muito simples, você sabe que não tem como o cara responder. Eu tenho isso, cara, eu tô correndo risco por quê? Porque eu aqui estou fazendo isso e falando que eu estou fazendo isso, porque eu corro um risco. Eu pretendo contornar esse risco usando o direito, vocês sabem, né? Eu não sou parte desse processo, eu não fui citado nesse processo. Como é que eu tenho que obedecer uma decisão judicial do processo que eu não fui citado? Então, enfim, eu pretendo me salvar com isso. Mas quem não tá aqui falando na internet que tá usando X, não tem como descobrir que você tá usando X, que você tá usando VPN, coisa e tal. Então, essa é a história no final das contas, né? O Alexandre de Moraes, ao contrário, está ajudando a liberdade de expressão. Por quê? Tá fazendo exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que ele faça, que é fazer um exemplo de autoritarismo, de força bruta, sem consequência real. Segundo, tá ensinando a todo mundo do Brasil quais são as VPNs boas, quais são as VPN ruins, como instalar VPN, como é que faz pra usar VPN gratuita. Tá cheio de gente usando isso por aí, e eu não tô falando, óbvio, de pessoas como eu, que trabalhei minha vida inteira com segurança da informação, então eu já tinha costume de usar VPN mesmo. Então, ou seja, não, tô falando de pessoas que nunca usaram VPN, que não achavam isso uma coisa importante, tá todo mundo usando. De novo, você vai lá no X, continua tudo acontecendo no X, as pessoas fazendo as notícias no X, tudo do mesmo jeito lá, né? O Alexandre de Moraes, na verdade, tomou uma decisão errada. O que ele fez foi merda, ele se ferrou. Se ele tivesse parado pra pensar um pouquinho, tivesse consultado com outros juristas, tivesse consultado com a área técnica, eu tenho certeza que ele tem uma área técnica excelente lá no TSE, eu sei que o pessoal técnico lá do TSE é excelente, podia ter atravessado a rua ali, bati um papo com o pessoal, não tem como fazer isso aqui assim. Eu tenho certeza que o Camarão, que o pessoal da Alta Escala do TSE, explicar pra ele, olha, você tá mexendo num lugar ruim, isso daí não tem como parar, isso daí vai acabar prejudicando a situação lá da própria justiça, do próprio STF, né? Virou uma medida que mostrou o quanto que o STF não consegue proibir uma coisa no Brasil, né? A lição que o Nunes Marques deu foi justamente isso, vamos seguir a lei, vamos fazer, é só isso, não é nada demais, não é nada de querer, não, vamos deixar o Elon Musk fazer o que ele quiser, não é isso, vamos fazer a coisa dentro do preceito legal, dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade, desse jeito dá pra ficar uma coisa bacana. Ah, vai ganhar todas? Não vai ganhar todas, mas ganhar todas é impossível no final das contas. O Alexandre de Moraes tá jogando um jogo muito maior do que ele imagina que tá jogando, né? E o Cássio Nunes fez o correto, jogou pro plenário do STF. Vai mudar a decisão? Não, não vai continuar com o bloqueio do X, pode ter certeza. Mas o pessoal vai ficar mais chateado, vai ter ressalvas, vai ter discussão, vai ter gente falando contra. Eu espero que pelo menos o André Mendonça e o Nunes Marques, talvez outros ministros também falem contra. Eu espero que alguém levante o argumento da punição desproporcional que está acontecendo principalmente para os brasileiros. Os brasileiros estão sendo punidos por uma coisa muito mais do que o Elon Musk no final das contas. Então é realmente uma situação que não vai mudar o resultado final, mas vai explicitar os pontos de vista discordantes que tem dentro do STF, né? O truquezinho que o Alexandre de Moraes quis criar, não, 5-0, a gente tá ganhando 5-0, toda unanimidade a favor de manter o bloqueio. Como é que ele conseguiu isso jogando só a primeira turma, que é a turma que controla todo mundo ali, né? Não vai ter mais essa, vai estar aberta a discordância, vai estar exposto pro mundo inteiro. Não vai ser só o Brasil que vai estar ouvindo isso, não. Vai estar o mundo inteiro ouvindo as opiniões da Suprema Corte brasileira sobre a censura, né? Quero ver a Carmen Lúcia lá falando que não tinha falado que era certo só até dia 31 de outubro, porque o cala a boca morreu, não sei o que lá, mas eu decidi que agora o cala a boca continua valendo. Vai lá, Carmen Lúcia, fala isso, explicita o que você pensa, né? Tem que censurar mesmo, não interessa nada, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Então, parabéns ao Nunes Marques mais uma vez pela jogada. Tá aqui a decisão dele, que olha só. Ofício eletrônico tal, senhor ministro Alexandre de Moraes. A fim de excluir o processo, significa que nos termos do despacho de decisão que acompanha esse expediente, solicita a vossas excelências informações no prazo de 5 dias, 24 horas, né, Nunes? Eu queria botar 24 horas para responder. Não, o cara foi gente boa, botou 5 dias, né? Aliás, 5 dias é o prazo processual padrão na justiça, então ele usou o prazo processual padrão, tá vendo? É assim que se faz, você usa o padrão da justiça. Você não inventa, você não cria punições novas, você não exige que a empresa anuncie um outro representante no Brasil num prazo menor que 90 dias, que é o prazo estipulado pela lei, né? Mesmo que fosse necessário ter representante, a empresa teria 90 dias para apontar esse representante. Ele não conta imediatamente, vou bloquear o X no país, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, sobre o alegado da petição inicial, ou seja, está colocando a petição que foi apresentada pelo Novo, né, cujas cópias seguem anexas, lei, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Nunes Marques relatou, mandou pro Xandão, meu amigo, é isso daí, Xandão, a bola tá contigo, vamos ver agora o que tu faz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A Netflix é, com certeza, o maior serviço de streaming que a gente tem. E de uns tempos pra cá, a quantidade de anime que eles têm no catálogo deles cresceu bastante. E o mínimo que a gente espera de uma empresa desse tamanho é que esses animes estejam vindo com uma boa localização pro nosso idioma. Mas será que é isso que tem acontecido? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje e também aproveitar a oportunidade para aprender umas palavrinhas novas em japonês. Tá, mas como vai funcionar essa análise? Se você já viu o vídeo sobre a Crunchyroll que eu fiz nesse mesmo estilo, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu escolhi 3 animes e assisti 3 episódios de cada um deles e vou mostrar pra vocês os principais erros que eu encontrei durante esse processo. Aí no final do vídeo eu mostro tanto o número total de erros que eu encontrei como a média de erros por episódio. E aqui eu vou considerar como erro qualquer coisa que mude completamente o sentido do original, independente se essa cena é ou não é importante pra narrativa em si. Mas antes de começar de fato, eu tenho que dar um pequeno aviso pra vocês. Nos momentos que eu colocar pra rodar a cena do anime junto com a legenda não vai estar na mesma fonte que você vê ela na Netflix. Isso porque eu tive que baixar ela por meios alternativos e acabou que veio assim. Mas eu conferi um por um e o texto que tá escrito é exatamente o mesmo que aparece na Netflix. Então pra nossa análise em si não vai fazer diferença.